Fala galerinha, buenas noches, ou good evening, né, no caso, né? Prazer estar aqui com vocês. Hoje à noite nós vamos falar um pouquinho sobre o Canadá, como viver nesse país, como é toda a vida nesse país, né? Eu acredito que muitos de vocês têm o desejo de saber de como é viver no Canadá. Pensa Canadá, já pensa em frio, já. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu tenho um convidado super e mega especial para entrar nessa live. Ele mora no Canadá já há algum tempo. Não vou falar muito não, eu quero que vocês ouçam ele, tá bom? O nome dele é Guilherme, tá entrando aqui. E vai ser um prazer estar aí com vocês. Mas enfim, fiquem super à vontade para colocar aqui as suas perguntas, para colocar seus questionamentos. Hoje nós vamos aproveitar aí do conhecimento e da experiência do nosso convidado Guilherme. Primeiramente, um prazer aí estar com você, Guilherme. Boa noite, Diogo. Obrigado. Obrigado por me receber aqui. Não, show de bola. O Guilherme aí, ele não só mora no Canadá, mas ele é um professor voluntário ainda na escola e também produz alguns vídeos aí sensacionais, né, que nós gostamos muito. O último que ele fez foi sobre carne, né, sobre a picanha, como se diz, né, sobre esses assuntos em outros países e no Canadá, correto? Que é muito importante, né? A picanha sempre nunca pode faltar, né? Não pode, é verdade. Então, sem mais delongas, Guilherme, eu acho que até para o nosso público que está aqui nessa noite conhecer um pouquinho mais sobre você, sobre a sua experiência, um pouquinho, né, da sua vida, compartilhar um pouquinho conosco que estamos aqui no Brasil, um pouquinho sobre sua trajetória. Eu queria perguntar, nos dá uma palhinha aí, quem é você, né? Nome, idade, Vamos lá. Cidade que você mora. Fala aí conosco. Sem problema. Primeiramente, um prazer estar aqui com você. Obrigado por abrir a porta para eu fazer parte desse projeto. Eu chamo de uma empresa-projeto fantástico, cara. É sensacional. E conheci vocês através do Shark Tank assistindo pelo YouTube aqui no Canadá. Que legal, achei sensacional. Muito obrigado por me permitir fazer parte desse projeto. Bom, meu nome é Guilherme Amorim, eu sou de São Paulo, originalmente eu nasci em São Paulo, e resolvi vir para o Canadá em 2012, mais ou menos. 2012. Eu tive alguns percalços na minha vida no Brasil e resolvi me mudar. Eu já era casado, não tinha filhos ainda, já era casado, eu falei para minha esposa, vamos embora? Ela falou, para onde? Para onde? Eu falei, vou para o Canadá. Ela falou, mas aqui 30 graus, lá menos 30, o que você quer fazer lá? Eu falei, acho que a primeira coisa que o brasileiro pensa, né? No frio. É o frio, né? É o frio. Realmente é muito frio. A distância do frio, do calor para o frio é muito difícil. E eu vim para cá... a gente já chega lá. Não dá spoiler não, fica tranquilo. Eu cheguei aqui em janeiro, então... Só um pequeno spoiler, eu saí do Brasil a mais 30, cheguei aqui a menos 25, no dia seguinte. E aí eu me mudei, na verdade, para Calgary. Calgary é uma cidade West Canada, né? Que é mais próximo de Vancouver, então a gente está mais para o outro lado, eu estava mais para o outro lado. Eu morei 3 anos, mais ou menos, em Calgary, na província de Alberta, e aconteceu uma crise do petróleo em 2015, o preço do petróleo caiu e os empregos lá caíram muito. Então, assim, a gente tem bastante coisa no Brasil, bastante crise de emprego no Brasil, mas aqui também tem. A província vivia muito baseada no petróleo. Então, isso foi um baque muito grande, né? E aí eu resolvi mudar para cá, mudar para Ontário. Eu estou agora em Ontário, estou muito próximo de Toronto. Estou aí 1h30 de Toronto, eu moro numa cidade chamada Woodstock. Se nós pensarmos no Canadá como geografia, que dá uma palhinha para nós, né? Toronto tá o quê? No meiozinho ou Vancouver? E a cidade que você tá por onde? Assim, dá uma palhinha. Eu tô num panorama, vamos dizer assim, a gente olhando de frente para o mapa, eu tô mais para o lado direito, mais para perto de Nova York, Niagara Falls. Eu tô na costa do Atlântico.
mais próximo da costa do Atlântico. E Calgary, eu estava mais próximo da costa do Pacífico, mas era mais para o meio. Aqui eu estou mais próximo da costa mesmo. Estou bem perto da fronteira dos Estados Unidos também. Show de bola. Tô olhando aqui pro lado porque eu tenho que ver as perguntas aqui para tentar arrancar um pouquinho dos segredos aí. Vamos lá, no Canadá com o nosso amigo Guilherme, né? Tá aqui então, pra isso. O que você falou um pouquinho que chegou na sua esposa e falou um pouquinho de mudança, mas o que fez você decidir ir para o Canadá, né? Para o Canadá. E quanto tempo, não sei se você falou, ou se eu perdi aqui na conversa, quanto tempo você já está aí? Eu moro no Canadá há um pouco mais de 8 anos. Ah, legal. Eu cheguei no Canadá em janeiro de 2013. Oh. Então, por que eu escolhi o Canadá? Rapidamente. Todo mundo tem aquela coisa de, quero morar fora. E a minha primeira ideia, como de muita gente, é para os Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos, Flórida. Então a gente tem uma proximidade do clima também, né? Seria uma adaptação muito mais fácil. Mas os Estados Unidos têm uma dificuldade muito grande de você conseguir um status de permanência nos Estados Unidos legal, né? Então eu não queria correr esse risco. E a gente acabou pesquisando e o Canadá tinha um programa muito bom de imigração para a gente. Na verdade, era um programa de estudo de inglês, tá? Que o Canadá tinha com o Brasil. Era um acordo Brasil-Canadá naquela época. Okay. E você pagava um curso de inglês e ele te dava um visto de trabalho pelo mesmo tempo que você pagava o curso de inglês. Então eu paguei 6 meses de curso de inglês e tive 6 meses de visto de trabalho. Não existe mais esse programa ou existe ainda? Esse programa específico não existe mais, até onde eu sei. Esse programa ele acabou em... uma pena, era um programa muito bom, era muito, muito legal. Ele te dava essa oportunidade de você trabalhar, conhecer o mercado de trabalho no Canadá. Legal. E treinar mesmo o seu inglês, era essa ideia. Era um acordo, na verdade, bilateral. O canadense também fazia isso no Brasil. Eu sei que na Nova Zelândia tem um programa igual, né, parecido, de inglês mesmo, que a galera tem a oportunidade também de ficar 2 anos na Nova Zelândia, mas não sabia que no Canadá tinha, né? Em 2013 tinha, ele acabou em 2015, se eu não me engano. Entendi. Mas, assim, existem outros processos que a gente pode falar, que a gente vai falar, acredito que a gente vai falar sobre isso. Vamos ter a oportunidade. Para dar uma força. Vamos lá. Para quem deseja ir para o Canadá, quais dicas você dá? Mas antes de você responder essa pergunta, a galera que já está aqui, eu estou vendo algumas perguntas surgindo já, tem pessoas que falaram se você já sabia inglês quando foi. Nós vamos voltar nessas perguntas. Nessa questão. Para também dar uma visão para essa galera, mas vamos seguir nessas perguntinhas aqui. Para quem deseja ir para o Canadá, quais são essas dicas que você dá? Aí pode falar de programas, aquilo que você vê de possibilidades hoje no nosso cenário, né? Talvez depois do Covid, ano que vem, que está mais normalizado, né? Nós não sabemos como que vai ser na real com toda essa confusão, mas vamos dizer que não exista Covid mais e, poxa, voltou tudo normal, vamos embora, tô pensando em ir pro Canadá. Dá umas dicas aí, Guilherme. Para começar, primeiramente é o inglês, né? A gente tem que estudar inglês. Para responder a sua pergunta rapidamente, eu já tinha uma noção de inglês, eu já estudava inglês no Brasil, tá? Mas se aprimorar mesmo no inglês, ter um pouco de conforto. Eu não estou dizendo que você precisa ser nativo, fluente, mas quanto menos o inglês você souber, melhor, vai te ajudar muito mais aqui. Vai te dar um trem na frente para você poder deslanchar, né? E isso já começa na imigração do aeroporto. Aí eu já indico a Forway para isso. Né? Lógico. Tem que vestir a nossa camisa, né? Você vista a nossa camisa e fora que você vai ajudar outro jovem da quebrada a aprender também, né? Não vamos com certeza. Eu acho que o Projeto Canadá é sempre... O projeto intercâmbio ou imigração, né? Que tiver vontade, é um processo que tem que começar com pesquisa. Principalmente do lugar. Eu cheguei aqui com bastante limitado, com um conhecimento bastante limitado. Eu fiz muito pouca pesquisa na hora de vir. Então, eu gostaria de indicar para as pessoas fazerem mais pesquisa para sofrer um pouco menos. Não estou dizendo que eu sofri, mas
passei por coisas que eu não precisava passar. Exato, é um processo, né, que você um processo. de mudança mesmo, é a cultura, é várias coisinhas, às vezes pequenininha, né, como alugar uma casa, talvez, né? Exatamente, simples, exatamente. né? Se a gente tiver tempo, eu conto a minha história de como eu cheguei aqui, que é uma história engraçada, mas enfim, às vezes esse projeto comece com a pesquisa, busque uma cidade que te agrada, tá? Okay. Eu fui para Calgary, uma cidade muito bonita, cidade grande, 1 milhão de habitantes, mas é uma cidade isolada de tudo que acontecer ali. Aqui eu estou muito perto de tudo, Estados Unidos, Toronto, então assim, faça a sua pesquisa, veja o que mais cabe para você. Não tem, eu sempre digo, não tem a receita do sucesso do imigrante, ou a receita do sucesso do intercambista. O que mais te agrada. Para mim, o frio me agrada. Eu consigo sobreviver com esse frio. Tem gente que, infelizmente, não consegue. Eu conheço pessoas que chegaram aqui 2 semamas, isso aqui não é para mim, eu preciso ir embora. E foram embora. Largaram o curso, largaram tudo e foram embora. E assim, a melhor forma que eu vejo hoje é através do estudo. Então você tem um visto de estudo, até eu tenho uma grande amiga aqui, a Fernanda Esquerdo, que ela tem a Canadá para Estudar, acho que é canadaparaestudar.com, depois se me permitir, eu deixo o link dela aqui. Passa para nós. E ela te cuida todo esse processo do visto, aplicação do visto, escolher um curso, porque sempre quando você vem aqui para fazer um curso, é sempre muito mais interessante, porque você tem essa facilidade de conseguir o visto, né? Porque você está investindo também no país, você não deixa de estar investindo no país, e você recebe esse investimento de volta com o curso que você está fazendo. E Sim. O Canadá, para te beneficiar, ele te dá uma permissão de trabalho para você trabalhar, enquanto você está fazendo esse curso. Legal. Tá, então, eu acredito que essa seja a forma mais conveniente, mais legal. Então, vamos ser direto ao ponto aqui um pouquinho, né, das dicas que você nos deu. Primeiro, pesquisa, né, localização, busca saber o máximo de informações, né, sobre o local, país, cultura, língua, ir preparado com inglês, né? Sem dúvida. Você disse, aprenda um pouquinho inglês, você não precisa dominar totalmente a língua, mas saiba um pouco, porque eu nem preciso ouvir você falar, mas eu já imagino que você teve que passar por imigração, você teve com que certeza. alugar uma casa, você precisava falar inglês, você precisou pagar uma conta, precisou ir no supermercado, pegar metrô, ir para o supermercado, perguntar a direção, precisar chegar na casa ou no curso que você ia fazer, né? E às vezes só o Google ali não ajuda. Você tem que ter pessoas ali te auxiliando em alguma coisa, às vezes simples, que não está ali no celular. Não é? Exato, com certeza. E para o Canadá especificamente, a questão do curso do college, né? De um curso que você goste. Essa coisa que a gente falou, do escolher o lugar, a cidade, atrelada eventualmente com um curso que você gosta. Eu tenho um curso que eu gosto em Calgary, não tem em Toronto. Bom, será que Calgary me agrada? Ou eu posso escolher um outro curso em Toronto? Então, eu acho que sempre apelado a um curso também, porque tem essa questão, como você falou, geralmente o Canadá ele tem essa facilidade ao fazer o curso, você tem também a possibilidade de trabalhar. E aí, já perguntando, talvez saindo até um pouquinho do script aqui, investimento, vamos falar de money, dinheiro, de cash, né? Cash aqui, ó. Em relação a isso, sendo muito sincero, aqui estamos num jogo aberto. Certo. Quanto que você acredita, ou vamos dizer na sua época, não sei se 8 anos atrás, o dólar também estava um pouquinho menor, muito né? diferente. Estava muito diferente. Estava quase 1 para 1. Total. Mas falando um pouquinho hoje, assim, talvez na sua visão daquilo que você já viu, né? Hoje, se eu quisesse ir para o Canadá, fazer um college, né? Fazer uma experiência aí, o que você acredita que eu gastaria de investimento? Podemos até listar aqui algumas coisas. Olha, Diogo, eu vou ter que correr dessa pergunta, porque eu não sei exatamente quanto vai te custar. Como faz muito tempo já que eu já fiz, eu não quero... Porque dependendo do valor que eu te disser aqui, do machismo, eu posso assustar alguém, entendeu? Show. Eu vou te dizer que você precisa ter um certo conforto.
de dinheiro. Então, assim, mais uma dica é essa coisa de guardar um dinheiro. Guarde o dinheiro. Exato. Agora, muito difícil. O dólar canadense é um pouco mais barato que o americano. Isso é bom. Isso é bom. Mas ele ainda está 4,50, alguma coisa assim. Não, ainda é ótimo, porque aqui o dólar está quase 6, né? Então, americano. Mas legal que você disse isso, e correu dessa pergunta, até porque faz com que aquela primeira dica que você deu, uma das primeiras dicas, vale a pena. Porque pesquisar é o mais importante do que só ouvir pessoas falando, né? Então, por exemplo, nós não estamos aqui querendo vender a ida para o Canadá. A nossa escola de inglês, por exemplo, não tem um processo de intercâmbio para o Canadá, só para a África do Sul. Mas não temos nenhum interesse assim de vender intercâmbio para o Canadá. Então, estamos sendo um jogo bem aberto aqui, sem interesses comerciais, né? Então, isso que você falou é muito real e muito importante para quem está nos ouvindo, para quem estão nos assistindo, porque bate num ponto que pesquisa, não fica só no ouvido de alguém, de alguém falou isso, alguém falou aquilo, que talvez também é ruim isso também. É ruim, é ruim. Quando você tiver um parecer de alguém falou, olha, vai te custar tanto. Procura uma outra opinião, sempre dá uma olhada em umas 2, 3 possibilidades e sempre na seriedade, né? Eu costumo sempre falar com pessoas, indicar pessoas sérias, né? Pessoas que não vão te vender um sonho, né? Porque tem muita gente que vende sonho. Então, se está muito barato, desconfia. Então, pode ser que seja verdade, mas desconfie, porque tudo tem um parâmetro, né? Então, você tem aqui que contar com o seu custo de aluguel, tem alguns colleges que tem moradia, entendeu? Então essa pesquisa toda você vai fazer, puxa, eu vou gastar um pouco mais de dinheiro no college, mas esse college me oferece uma moradia bem mais barata. Legal. Então, é uma situação, o Canadá te ajuda bastante a investir no conhecimento, e ele gosta de manter você aqui para o conhecimento. Nossa, que interessante. O conhecimento que você tem. Então, é por isso que ele te dá essa possibilidade do visto de trabalho. Então, você faz um curso de 2 anos, ele te dá um visto de 2 anos. Ele gosta de te manter no país. Exatamente. O Canadá é um país muito pequeno, né, Joe? Tem 33 milhões de pessoas só aqui. Pouquinho. Então, tem terra vazia para tudo quanto é lugar. 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. Então, e territorialmente o Canadá é maior que o Brasil. Então, tem terra vazia para tudo quanto é lado. Então, o Canadá precisa de pessoas novas, pessoas que tragam experiências externas. É um país bastante miscigenado. Então, você tem pessoas de várias nacionalidades. Legal. É bem legal, um país bem legal. Perguntando sobre isso, já que você está falando um pouquinho de etnia, puxando um pouquinho o lado Canadá, né? E eu queria dar uma diferenciada, uma pergunta aí de comparação, né? Como você falou, tem pessoas que gostam mais, tem pessoas que gostam menos, né? Como você falou, a questão do frio, é frio mesmo, já deu aquele balde de água fria na galera. Não tem essa, né? Tipo, vou pro Canadá, não, tem lugares que é calor, não. É frio. Mas, enfim, falando do Canadá, qual a diferença Canadá, Estados Unidos, além do clima, que você já falou? Tá, olha, o que eu acho... Da experiência, assim. A minha experiência, eu acho que o canadense em si, eu vou falar do canadense e do americano, tá? A minha perspectiva. O canadense, ele é muito mais aberto a te conhecer. Ele é muito mais aberto a te ajudar. Então, assim, o canadense, ele tem muito mais paciência, por exemplo, com relação ao inglês. Tá? Então, se você tem um inglês você dá uma falhada aqui, uma falhada ali, tem um pouco mais de dificuldade, ele está sempre muito apto a te ajudar. A maioria, tá? Não são todos, mas a maioria. Eu nunca sofri nenhum tipo de preconceito aqui, por ser imigrante, por não falar inglês. E nos Estados Unidos, eu não posso dizer que eu sofri um preconceito, mas você é um pouco mais, não segregado, mas as pessoas têm menos paciência com você. Entendeu? Eu já cheguei para os Estados Unidos, eu consegui comparar, porque eu fui para os Estados Unidos sem falar inglês, e eu fui para os Estados Unidos agora. E o tratamento foi diferente, entendeu? O tratamento foi um pouco diferente. Eu achei que eles têm um pouco menos de paciência com o inglês, e por causa de muita gente também. Aqui você tem, é um país
como a gente fala em inglês, né, easy going, né? É um país mais tranquilo, é um país do apologize, é um país da desculpa. Você esbarra no canadense e você tá errado e ele te pede desculpa. É engraçado, você vê. É uma cultura muito, muito boa, um pessoal muito educado. Então, assim, essa na verdade, eu vi grande diferença nisso. O Canadá, as regras do Canadá, elas são muito mais estreitas, é um país bastante burocrático, entendeu? Porque é um país menor também, eu acho. Isso é o que eu vejo, de população. Então é muito mais fácil você controlar 30 milhões do que 300 milhões que tem nos Estados Unidos. Exatamente. Estados Unidos tem uma população maior do que a do Brasil, inclusive, né? E aí, já pegando isso, falando, qual o custo de vida no Canadá, né? Como que hoje, né, mesmo, vamos dizer que nós estamos ganhando em dólar aqui, então começamos a trabalhar no Canadá. Qual o custo de vida no Canadá? O que você acha, né? Assim, você ganha bem, mas também gasta até não querer mais. Dá uma palhinha aí. Bom, o Canadá, se você depende, de novo, é o que você falou, você gasta o quanto você quiser. O salário mínimo do Canadá é um salário muito bom. Hoje aqui em Ontário, se não me engano, são 15 dólares a hora. Você recebe 15 dólares por hora de trabalho. Então, pagando taxa, paga-se muito imposto aqui, mas a saúde de graça, a escola dos meus filhos são de graça. Então, eu tenho custos grandes no que eu tenho no Brasil, eu não tenho aqui. Cortados, né? Então, hoje um aluguel, falando por cima, assim, um aluguel de uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, uma suíte, assim, para a gente ter uma ideia, com 2 vagas na garagem, custa em torno de 2 mil dólares. Ok. Tá? Tá inflacionado, realmente está inflacionado. Foi mais barato. Quando eu cheguei aqui no Canadá, era bem mais barato. Há 8 anos atrás, você pagava em torno de 1.400, 1.500 numa casa assim. Hoje ela já subiu para 2.000, e numa cidade pequena. Eu moro numa cidade pequena. Se a gente for para Toronto, já é o que eu falo, pesquisa mais uma vez. Se você correr dos grandes centros, você pode ter um custo de vida um pouco menor. Okay. Né? Então, isso também mais ou falando menos de uma isso. família, né? No caso, como você, né? Você está uma família, você você, nesse momento, você quer se estabelecer, você quer ter um conforto, você quer talvez ter um espaço para receber alguém, né? E tudo mais. Então, né, faz sentido você também ter, mas se eu como uma pessoa que também não tô para ficar, não tenho uma família, eu posso também ter um hostel, né? Tem outras opções também, né? Desculpa, eu até não me liguei nisso. Eu estou falando do custo de uma família. Eu acabo comparando com a minha família. Eu, minha esposa, 2 filhos. Mas você vem sozinho, se você é solteiro, você vai conseguir alugar eventualmente um quarto ou um basement até com uma cozinha para você por 600, 700 dólares numa cidade menor, né? Legal. Show de bola. Aí tem esse custo individual, né? Custo individual. E aí, pegando um pouquinho aí, quais trabalhos você acredita que são mais comuns no Canadá? Né, assim, first job, né? Tá entrada assim, né? Pô, first job, enfim, tem uma série de trabalhos. Eu fui tudo aqui no Canadá. Eu trabalhei desde cozinha de restaurante e hoje eu sou caminhoneiro. Então, assim, eu fui segurança, enfim, eu fiz um monte de coisa. Eu fui segurança de carro forte, enfim, entreguei coisa, fiz bastante coisa aqui. E para o seu first job, se você chegar aqui numa situação de imigração, por exemplo, ou num college, você vai ter uma certa facilidade. Deixa eu traduzir talvez para alguns que então o first job é primeiro emprego, né? A galera primeiro emprego, primeira entrada ali no mercado talvez de trabalho do Canadá, então, enfim, o primeiro emprego aí você consegue arrumar, você consegue achar um emprego que vai te pagar nessa faixa de 14, 15 dólares a hora, vai trabalhar em torno de 8 horas por dia e onde você quiser, de fábricas, McDonald's ou Tim Hortons, que é uma rede de restaurantes, café aqui, enfim, restaurantes. Um first job que você não fala inglês, tem bastante cliente de limpeza. Então, assim, o Canadá tem uma oferta muito grande de emprego, tá, Diogo? De verdade, essa tem uma facilidade do Canadá também. Você
mesmo que você tenha um visto de trabalho limitado a 20 horas por semana, que é o visto part-time que eles têm aqui, você ainda consegue arrumar um trabalho com uma certa facilidade. Que bacana, que bacana. E aí, falando nisso já, né? Já que nós falamos de trabalho, de visto, de trabalho e de moradia, custo de vida, falando um pouquinho mais, você falou assim, poxa, Diogo, se tiver a oportunidade de falar sobre a experiência, como foi essa experiência? E aí eu bato essa experiência com o processo de visto. Como foi essa experiência de ir para o Canadá? Conta um pouquinho dessa trajetória, assim, uma historinha aí para nós ouvirmos aqui você. Essa foi tudo muito rápido, né? Eu decidi vir para o Canadá em setembro de 2012, em janeiro eu já estava aqui. Então, eu tive uma facilidade, uma rapidez por causa daquele processo que eu te falei. E eu vim com 10 dias de hotel só, na verdade. Eu não tinha casa, não sabia onde ia ficar, não sabia nada. Eu e minha esposa, a gente tinha 10 dias de hotel e não conhecia ninguém. Eu tinha 4 telefones que eu peguei no Google, 3 estavam inativos e um ninguém atendia. Então, assim, a gente chegou solto, cara. Eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, não tem o que fazer, não tem o que fazer. E os dias iam passando no hotel, a gente ia no curso de inglês, o pessoal da escola ainda tentou ajudar a gente. Legal. Mas a gente ainda também com inglês limitado. E aí a gente tinha um prédio em frente, um prédio gigante. Estava no centro de casa, um prédio gigante de apartamentos. A gente encontrou uma brasileira na rua falando português, saímos correndo atrás dela. Não, brasileira, vem cá, vem cá, vem cá. Ela achou que a gente ia assaltar ela, acho. Oi, brasileiro! Vamos correr dele. Não, a gente precisava perguntar para alguém. Sim. Eu falei, por favor, como é que eu faço para alugar um apartamento? Ela falou, entra e fala com alguém do escritório, tem um escritório embaixo. Eu tinha mais 2 dias de hotel, era isso. Ou eu alugava, ou eu alugava. Ou senão eu ia ter que pagar uma fortuna de hotel e tal. Eu entrei, resumindo a história, ela falou, tem um apartamento. Era um apartamento de 1 quarto, um banheiro. Para mim, eu e minha esposa estava legal. Eu falei, um apartamento. Se você quiser, você fecha agora. Senão já tem outro cara ali fora que ele está pensando. Eu falei, é meu, me dá aqui. E por isso que eu falei, essa provisão de dinheiro também é legal porque você não perde essas oportunidades. Eu não tinha muito, mas falei, pô, é esse aqui. E eu aluguei o apartamento sem ver o apartamento. Você já adivinha o que é? Nossa! Já o apartamento era apartamento de ex-fumante, carpete, nossa, enfim. A gente teve que fazer uma limpeza no apartamento. Enfim, esse começo, essa chegada aqui foi desafiadora, foi difícil, assim, não sabia para onde ia, não sabia para onde correr, não tinha para quem pedir ajuda. Então, por isso que eu falei, eu gosto de falar do Canadá, que é muito bom, é muito legal, para as pessoas não passarem os perrengues que eu tive que passar. Total, a gente estava sempre feliz, né? Que você está num país novo, um país diferente. Pô, é uma realização de um sonho. Aventura, não deixa de ser. Né? Aventura, é uma aventura, né? É uma aventura. Show de bola. Só você sozinho ou com a esposa é muito mais fácil do que você vir com a família toda. Se você vier com a família toda, por favor, faça um planejamento um pouquinho melhor que o meu. Show, verdade. E aí, só voltando um pouquinho até no backstage aí, processo de visto do Canadá, além, eu sei que tem, talvez você conheça alguns deles, né? Sim. Tem o seu que você participou, que você já falou, que foi mais para um college, então como estudante e tudo mais. Mas turismo, o que você tem de dicas de outros vistos também? O Canadá hoje, para você entrar como turista, hoje, tirando a pandemia, né, como a gente falou, vamos esquecer a pandemia, o Canadá ele tem uma facilidade. Se você tem um visto americano, por exemplo, existe uma aplicação de um visto canadense que ele te dá uma autorização de entrada. Se você tem um visto americano, ele é mais ou menos automático. Okay. Ou se você já teve um visto canadense anteriormente, você só precisa entrar, preencher um formulário na internet e ele já te concede o visto eletrônico, uma autorização eletrônica de entrada. Tá? Isso é para turismo. Se você quiser vir para estudar, aí você tem a questão do inglês, que vai te dar a possibilidade de estudar também, uma boa, mas não vai te dar a possibilidade de trabalhar. O college, que vai efetivamente te dar um curso
diplomado, que você vai poder guardar, aquilo é seu, o conhecimento ninguém vai tirar de você, e vai te dar aquela possibilidade de trabalho. Ou você pode aplicar para residência permanente direto, que é o Green Card do Canadá. Que hoje eu sou residente permanente do Canadá. Amém. Não, ainda bem. Vamos dizer lá, né, Guilherme? O cara que chegou sem apartamento, sem nada. Sem nada. Hoje tá ali, show de bola. Eu tive bastante sorte aí com pessoas que me ajudaram também. Então, a residência permanente você pode aplicá-la direto também, não tem problema. Tem um processo que chama Express Entry, tá? Então, assim, até quem tiver curiosidade, se quiser falar com a Fernanda, ou é o que eu falei, buscar vários. Eu falo da Fernanda porque eu confio nela. Passa o contato, que nossa galera aqui que tá assistindo vai gostar sim. Beleza, a gente deixa na descrição a dela. Ela faz todo esse processo. Então, o processo de residência permanente, se você, por exemplo, for da área de TI, é uma área de alta demanda aqui no Canadá. Então, você tem uma chance, uma boa chance de conseguir direto a residência permanente. Você já sai do Brasil como residente permanente do Canadá. Nossa, que legal. Entendeu? Então, todos esses processos são abertos. Você eventualmente escolhe o que encaixa melhor para você. Sim. Entendeu? Show de bola. E aí, até para finalizar um pouquinho o nosso papo aqui, eu acho que tá bom, mas a galera vai ter que ficar na vontade de algumas coisas aí, buscar por si própria algumas coisas, né? Mas eu tenho só mais 2 perguntinhas. Vamos lá. O inglês, falando do inglês canadense aí, né? Eu acho que as pessoas que talvez não sabem falar, acham que o inglês é só um, né? Mas assim como no Brasil, tem sotaque. Na verdade, eu até falo para as pessoas que a maioria das pessoas que falam inglês nem são nativas. São pessoas de outros países que aprendem inglês. Então, você, as pessoas que não são nativas, que é realmente a maioria que fala inglês. E aí, de você, você acredita que o inglês do Canadá ele é mais fácil? O que você acha? Diogo, eu não vou te falar que ele é mais fácil, mas ele é um inglês muito parecido com o inglês dos Estados Unidos. O inglês americano, o canadense ele é muito, muito parecido. Então, mas é o que eu te falei, o canadense ele sempre tem um pouco mais de paciência para falar especialmente com quem tem mais dificuldade em inglês. Eu digo assim, eu aprendi a falar inglês falando com pessoas que não falavam inglês. Né? A gente tem muito indiano aqui, muito filipino, então são pessoas que têm sotaques completamente diferentes. E são pessoas que trabalham no seu dia a dia, no supermercado, num atendimento, numa loja de carro, e você está falando e tem que entender, assim, você acaba entendendo. E isso, eu acho muito legal isso do Canadá, esse mix de cultura, porque o inglês, você pega o inglês de várias localidades. Então, quando você vai para a Inglaterra e você escuta o sotaque bastante puxado, carregado do inglês britânico, você não se sente tão fora daquele mundo. Você fala, bom, eu já ouvi o sotaque indiano, do filipino, do latino, do brasileiro. É mais um sotaque que eu tenho que só me concentrar para poder entender. Então, eu acho o inglês canadense ser mais fácil ou não acho. Acho que ele é um inglês muito parecido com o inglês americano. O canadense transforma ele num pouco mais dinâmico e mais fácil de você entender. Você entender. Show de bola. E eu acho que pegando aqui, eu até tinha esquecido aqui, pegando o nosso público aqui, teve algumas perguntinhas, e aí eu vou fazer bem rápido, jogo bate-bola rápido. Fica à vontade. Primeiro, a Aline Coimbra, ela pergunta aqui se você sabe dizer se o homestay é seguro. É seguro, é seguro. Quando eu cheguei, eu tinha alguns amigos, eu não fiquei em homestay, mas eu tinha amigos que ficaram em homestay. Homestay, pra quem não sabe, ficar na casa de pessoas. Casa de família, geralmente eles falam casa de família, Eles têm, às vezes eles dividem o basement, alugam alguns quartos, enfim, mas é uma casa de uma família, que eles cozinham, você tem toda essa estrutura pronta, comida, moradia, o seu quarto e tal. A única questão é saber se você se adapta a viver com outras pessoas, Diogo, na verdade. É verdade. Porque você vai entrar numa outra cultura.
porque tinha um amigo meu que ficava numa homestay de um indiano. Então a comida deles é muito forte, o cheiro. Então ele não gostou, não conseguiu ficar lá. Então, quem quer ficar em homestay, tenta descobrir a nacionalidade para ver se você não vai acabar batendo, né? Tendo conflito, exatamente. Mas é seguro, é super seguro, fica tranquilo, são cadastrados, principalmente quando você vai por escola de inglês, eles são cadastrados, pode ficar tranquilo que é seguro. Legal. As universidades daí têm políticas de incentivo para alguns alunos estrangeiros? Pergunta dos nossos convidados. Dependendo do curso, sim. Dependendo do curso, tem incentivo, principalmente o curso de tecnologia, bastante voltado para tecnologia, você tem incentivos. Falando especificamente de bolsas, financeiro, eu não sei. Não sei, de novo, eu vou falar, pergunta para a Fernanda, que a Fernanda sabe. Mas eles têm esse incentivo. Geralmente o imigrante, o estrangeiro estudante, ele tem um custo um pouco maior de mensalidade, por ser estrangeiro. Mas essa questão de dar a possibilidade de você trabalhar, você acaba meio que equilibrando esse custo. Eventualmente, conseguindo tirar um pouco daqui e dali e equilibrar esse custo. E olha uma pergunta legal, que eu acho que vai de encontro com a sua experiência. E para cidades menores, a oportunidade de emprego é a mesma que em cidades grandes? O que você acha? Na verdade, dependendo do emprego que você quer. Né? Na verdade, dependendo do emprego que você está buscando. Para o primeiro emprego, obviamente, se você está em Toronto, você tem, e você não tem problema em trabalhar com nada, então você tem um Starbucks a cada esquina, você tem um Tim Hortons a cada esquina, um McDonald's a cada esquina, então vai ser muito mais fácil de você arrumar trabalho. Só que o seu custo de vida lá vai ser extremamente elevado. Total. Entendeu? Então o salário que você vai... morar, talvez ali, não sei, em Ilhéus, ali na Bahia, na cidadezinha pequenininha, alguém morar aqui em São Paulo, onde que eu tô. Sim. Né? Exatamente. E é a mesma coisa da ideia de São Paulo. Para quem é de São Paulo, vamos dizer, em Toronto você vai trabalhar, sei lá, na Avenida Paulista, e dependendo do salário que você vai ganhar, você vai ter que morar em Jundiaí, por exemplo. Entendeu? Então é muito longe, vai ficar muito difícil. Então, às vezes, a cidade pequena, por ter um pouquinho menos de oportunidade, mas vale mais a pena pelo custo de vida que você vai ter. Só esperar um pouquinho mais, procurar um pouquinho mais de emprego, que tem também. Exato, tem também. Legal. Pode ficar tranquilo. Qualidade de vida, tem toda essa questão também, né? Se você for pensar. Legal. Exato. Se o seguro do carro é mais barato, o seguro da casa é mais barato, é tudo mais barato. Exatamente. E aí, por último dessas fotos, só mais duas, na verdade. Não, fica... Poderia falar sobre o controle... Eu não entendi aqui, calma aí. Poderia falar sobre o controle de imigração nos Estados Unidos e Canadá? Eu acho que você tem experiência, talvez mais no Canadá, mas, enfim, como você teve também de ir nos Estados Unidos. Enfim, pode falar. Eu tenho uma noção, mas... Sim, o controle de imigração dos dois países é bem restrito, tá? Não adianta você tentar contar história ou, enfim, tentar... dar a volta nos caras, que é muito difícil. Mas eles são treinados, eu acho, acredito, para serem focados. Então, se você tiver a sua história, não história como história de contar a história, mas sua história bem certinha, assim, não está fazendo nada de errado, eles vão te fazer as perguntas, às vezes 2, 3 vezes a mesma pergunta, só para saber se as suas respostas batem. Mas eles vão, principalmente se você vier programado, com passagem, como um exemplo eu vim com passagem de ida, passagem de volta, eu tinha só o hotel de alguns dias, mas eu tinha escola de inglês, se você tiver toda essa pesquisa, tudo pronto, você não vai ter problema nenhum mesmo. Show de bola. E aí, pegando uma última perguntinha aqui antes de eu fazer as considerações finais aí, Guilherme. Vamos lá. Um visto permanente, direto daqui do Brasil, precisa ter um emprego já preparado, esperando no Canadá? Não precisa. Até onde eu sei, não precisa, gente. Eu não sou um consultor de imigração, eu estou falando o que eu sei. Mas até onde eu sei, não precisa. O visto, a residência permanente, quando ela é aprovada para você pelo Express Entry, ele te avalia uma série de quesitos. Idade, família... principalmente sua formação, se você tem mestrado, se você tem doutorado, tudo isso conta.
tá? O seu nível de inglês, muito importante, você tem que fazer uma prova de inglês. O CELP, que é o Canadian Benchmark, ou o IELTS. Inclusive, aqui na escola nós aplicamos também para a galera aprender também. Exatamente, Se preparar, muito importante. Na verdade, né? Se preparar pro teste. Se preparar. Então, quem quiser, vem falar com a gente. Eu falo pra gente porque eu me incluo no time já. Então, vem falar com a gente, que a gente vai te ajudar. E o IELTS você tem que se preparar, então é determinante, inclusive. Quanto mais alta a sua nota, melhor pontuação você vai ter, mais chance você vai ter de conseguir a sua residência permanente. Legal. O Canadá, ele funciona o green card, né? Vamos dizer assim, né? Vamos dizer, o passe livre aí para morar. Passe livre para morar no Canadá, para quem não sabe o que é green card, né? Você, dentro disso, pontuação, esquema de pontuação, né? Então, quais... Só para me entender também, eu gosto de saber, conhecimento nunca é demais também. Como que funciona isso, esse esquema de pontuação? Se eu sei falar inglês, é 2 pontos. Se eu sou casado, é 10 pontos. Né? Enfim. Então, vamos lá. Esse é um dos processos, tá? De residência permanente, um dos processos é o Express Entry, que é esse sistema de pontuação. Okay. Então, esse sistema de pontuação, ele conta, por exemplo, a tabela mudou um pouco da época que eu fiz, mas na minha época foi menos de 29 anos, você ganha 100 pontos. Você tem universidade, você ganha 50 pontos. Mestrado, mais 30 pontos. O seu IELTS foi 10, você ganha 100 pontos. Entendeu? Você já tem experiência canadense, você ganha mais 50 pontos. Por isso que aquela história você vir estudar, trabalhar aqui, você tem essa experiência canadense, você aplica para residência. Então, depois por isso que eu te falei do college, que seria um jeito mais fácil, que eu acho. Mas vamos voltar no do Brasil. Quer vir direto do Brasil? Essa pontuação é nessa escala. Aí você tem mais o mestrado, o inglês, a idade, experiência canadense, e tem mais alguma coisa profissão, que eu não me lembro. Alguma coisa assim, né? Talvez. A sua profissão, se ela encaixar no requisito de níveis altos de profissão, que é o NOC, que eles chamam. Então, hoje, por exemplo, caminhoneiro está em demanda aqui. Então, se for caminhoneiro, souber falar inglês, tiver menos de 29 anos, você tem grande chance de conseguir a sua residência permanente para vir. Entendeu? O Express Entry ele é bem simples, dá para procurar na internet, Express Entry Canadá, no Google, que tem a tabela de pontos e dá para você. E aí o governo faz sorteios, vamos dizer assim. Então, a cada 4 meses, 3 meses, aí o governo varia um pouquinho, ele sorteia. Quem tiver mais de 402 pontos, tá dentro. Entendeu? Legal. Aí você recebe um convite, aí você bota toda a documentação de fazer o suporte da sua aplicação, toda a documentação provando, porque a sua aplicação, você fala que você tem um curso superior, que você tem um mestrado. E aí, quando ele te chama, aí ele vai pedir para você provar. E aí tem as traduções, você faz as traduções, envia, o governo lê, Diogo tá aprovado, ele vai te mandar um visto para o Brasil, você vai no consulado, ele cola um visto no seu passaporte e você vem. Aqui você recebe o certificado de residente permanente e o seu cartãozinho chega em casa de 4 a 6 semanas, eu nunca mais vou esquecer esse período. Eu fiquei na minha cabeça, tem que chegar. Legal. Não. Sensacional, Guilherme. Queria agradecer aí a sua participação, até aproveitar, como o Guilherme tinha dito, fazendo um pouquinho de propaganda aí do nosso trabalho. É importante aprender inglês, mesmo querendo ir morar num outro país. É importante você estar preparado. E aí, para essa live com o Guilherme, eu vou deixar um link na biografia da escola, dando 40% de desconto, quase metade aí do curso de inglês, para quem participou aí, em agradecimento aí ao Guilherme tá participando aí para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo aí. E é claro, sempre. Guilherme, muito obrigado, de verdade, de coração, por todo o conhecimento que você passou, pela experiência. Eu acho sensacional. Eu também já tive a oportunidade de morar fora. É uma experiência que abre nossa mente, sim, dá uma consciência de mundo diferenciada, né? Porque às vezes nós estamos acostumados a viver com
com aquilo que nós temos e não temos uma ampla visão, às vezes, do que podemos ter também, né? Sem dúvida. E às vezes tem isso e, putz, às vezes tem algumas coisas que as pessoas não têm noção de como um presidente ou pessoas bem organizadas podem fazer para um bem de uma sociedade, né? Exatamente. Então, ver até onde você pode chegar também, né? Exatamente. Então, muito obrigado aí pelo seu tempo, para todos que nos assistiram aqui. Obrigado, e, poxa, obrigado. Qualquer coisa aí, precisando aí de um açaí do Brasil, nos fala para nós mandarmos aí para você. Vocês também, se quiser um pouquinho, um container de neve, tem um monte aqui para deixar que eu mando para vocês. Sempre, eu queria agradecer, sempre que você precisar, sempre que você quiser, a gente está aqui, ó. Adorei o papo muito legal. Mais uma vez, parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que o inglês é muito importante para o Brasil. A gente realmente fala muito pouco inglês, por falta de oportunidade também. Então, a Fourway dá a oportunidade de você falar inglês, um custo baixo, professores bons, olha eu fazendo propaganda do professor. Professores bons, pessoas dedicadas a te ensinar, dedicadas a fazer com que você realmente aprenda o inglês, não estão te vendendo pacotes, promoções, nada. Estão buscando conhecimento, mostrando conhecimento de uma forma acessível e muito, muito, muito fácil de aprender. Vale muito a pena. Obrigadão. E aí, se quiserem participar, galera, lá no link da bio, só clicar, já deixamos lá ativos 40% de desconto no curso. Uma boa noite para todos e boa noite, gente. É boa noite também aí no Canadá, né? Já, boa noite. Tá sol, mas boa noite ainda. Abraço, Guilherme. Valeu, gente. Tchau. Um abraço. Tchau. Deixa eu ver como eu saio daí.